Olá, eu sou José Pereira. Neste vídeo vou falar sobre a relevância das garantias nas operações de crédito. Nos vídeos anteriores, tratamos dos Cs do crédito como fatores determinantes de risco. Agora vamos conversar sobre as garantias. Então, vou recorrer às minhas anotações, aos slides, para que a gente possa conversar ao longo do vídeo. Muito bem, este é o vídeo número 7, que trata do colateral dentro da nossa série de crédito, risco e modelagem. A série é composta de 8 vídeos, conforme já tivemos a oportunidade de apresentar. O colateral é o último dos Cs do crédito, aqui na sequência que eu estou apresentando. Anteriormente já apresentamos o vídeo relativo ao caráter, outro relativo à capacidade, outro relativo às condições, outro relativo ao capital e outro relativo ao conglomerado. Então, este vai tratar, portanto, das garantias. Haverá ainda um outro vídeo final que vai apresentar a modelagem, evidentemente. Então, a operação de crédito à venda a prazo, vamos retomar esse assunto, ela envolve o risco, envolve 4 tipos de risco, mas, conforme já mencionamos em um dos nossos vídeos, que está em nosso canal, mas para efeito desta apresentação atual, vamos trabalhar com 2 delas aqui inicialmente. Então, é o risco intrínseco. O que é o risco intrínseco? É aquele risco que é inerente ao cliente. Cada um de nós, como pessoa física, como cidadão, apresentamos um tipo de risco, uma classificação de risco, que pode ser função de vários fatores, da nossa renda, da nossa estabilidade financeira, do nosso endividamento e assim por diante. Assim como uma empresa também apresenta o seu risco intrínseco, será decorrência de todo um conjunto de fatores. Eu creio que os Cs do crédito já apresentados, ou seja, o caráter, a capacidade, as condições, o capital e o conglomerado, eles abrigam esse risco, o risco intrínseco. O risco da operação ou o risco da transação, aí já é um risco que está associado ao tipo de negócio, ou ao financiamento, ao empréstimo que está sendo feito com o cliente. Então, temos, portanto, o papel da garantia como uma forma de fazer uma ligação. Podemos ter situações de clientes de baixo risco e operações de alto risco, clientes de baixo risco, operações de baixo risco, clientes de alto risco, operação de baixo risco, de alto risco, e assim é possível algumas combinações. Então, a operação, o colateral, ele está sendo, ou eu trabalho com, amplio o colateral, o conceito para garantias de uma forma geral, incluindo a garantia real e a garantia pessoal. A garantia real é aquela em que há um determinado bem vinculado ao cumprimento da obrigação, tipo uma hipoteca, tipo uma alienação, por exemplo, de um determinado bem. Então, esses são exemplos de garantias reais. A garantia pessoal é aquela em que não existe a vinculação de um determinado bem ao cumprimento da obrigação, mas todo o patrimônio do garantidor ou do devedor. Destaco que o tema garantia é um tema da área de direito e que nós estamos incluindo dentro desse contexto do Cs do crédito, porque ele precisa ser levado em consideração na medida que ele é um mitigador de risco. Agora, ressalto ainda que a parceria entre a área de crédito e a área jurídica ela se torna necessária, especialmente em termos de formalização de contrato de operações e também de constituição de garantia. Retomando, o elo de ligação entre o risco do cliente e o risco da operação é a garantia.
A garantia é o mitigador de risco, estou reafirmando. Então, a operação, a empresa deve ser viável. Tanto a operação quanto a empresa tem que apresentar viabilidade. Você vai fazer uma operação de crédito com uma empresa, é preciso, inicialmente, que essa empresa seja viável, que ela apresente uma potencial capacidade de pagamento. Se isso não for identificado, então a operação deve ser encerrada nesse momento. Não se faz operação de crédito em função de garantia, porque o objetivo de quem está financiando, emprestando ou vendendo a prazo não é executar garantia. A execução de garantia é um processo trabalhoso, um processo caro e bastante complicado. Então, é importante que o gestor de crédito esteja atento que a empresa deve mostrar expectativa de capacidade de pagamento. Execução de garantia, já mencionamos que é um processo custoso. Na definição da garantia, eu falo definição no sentido da escolha da garantia, é importante considerar, portanto, o risco do cliente e as políticas de crédito da própria instituição. Então, a instituição ela tem políticas relativas a clientes de alto risco, a clientes de baixo risco. Ela vai trabalhar com clientes de maior risco e cobrar a taxa mais cara, alguma coisa nesse tipo. Então, isso é esse ponto de partida. Então, o mesmo tipo de risco de um cliente ele pode ser aceito por uma instituição e pode não estar no perfil da outra instituição. Em relação à operação a ser realizada, há que se considerar alguns fatores. O montante, qual o montante ideal para você, para o concessor de crédito, fazer um empréstimo ao cliente? Em tese, para instituições organizadas e que levam a concessão de crédito a sério, o montante deve ser avaliado a partir da identificação da necessidade do cliente. Então, fornecer dinheiro muito além do que o cliente precisa, você pode levar o cliente à perda da noção da gestão do recurso numa empresa pequena ou não, por exemplo, alguém pegar a sobra de dinheiro e direcionar de forma inadequada. É importante ajustar também a forma de pagamento, ajustar essa forma de pagamento à capacidade de pagamento do cliente. Não adianta você dizer, olha, vou te emprestar isso para você me pagar daqui a 90 dias. Então, às vezes, a empresa não tem condição de pagar em 90 dias, talvez ela precisasse pagar isso de forma parcelada, a partir de um certo momento. O prazo, qual é o prazo? Também o prazo vai ser um prazo em que o valor da prestação esteja compatível com a capacidade do cliente. E o preço do empréstimo, a taxa de juros? Essa taxa, normalmente, ela é função de uma série de fatores, inclusive o risco do cliente tomador de crédito. Então, esses são alguns dos fatores. Ainda em relação à garantia, a definição da garantia, é preciso considerar dois fatores, entre outros, a liquidez versus a segurança da garantia. O que é uma garantia de boa liquidez? A liquidez é uma garantia, a facilidade com que você transforma essa garantia em dinheiro. Por outro lado, a segurança ela é um fator diferente que, às vezes, tem que abrir mão da garantia. Então, a garantia, a utilização de uma duplicata, de um recebível como garantia, pode ser até uma garantia de boa liquidez. Entretanto, a empresa vai realizar uma operação de crédito, financiamento pelo prazo de 8 anos. Daqui a 8 anos, a empresa pode não ter duplicatas para dar em garantia. Então, considerando o fator segurança, uma hipoteca poderia ser uma alternativa, ou poderá ser uma alternativa, ou será uma alternativa muito mais segura, no que pese ela ser de menor liquidez, ser mais difícil de você realizar, ela apresenta maior segurança. Então, nesse caso da operação de longo prazo,
deve-se priorizar a garantia, a hipoteca, por exemplo, né? O custo e a praticidade da constituição da garantia, este é um outro fator significativo. A mais prática das garantias é um aval, simplesmente uma assinatura no verso de um título, está constituída a garantia. Agora, é a melhor garantia? Evidentemente, vai depender do tipo de operação e do tipo dos riscos envolvidos, né? Mais complicada, mais trabalhosa para a constituição é a hipoteca, né? E que tem o maior custo também. Então, para a constituição de uma hipoteca, precisa toda uma documentação que precisa ser levantada, tem custo de registro, tem tudo isso. Então, não é normal uma instituição financeira fazer um empréstimo para capital de giro pelo prazo de 90 dias e pedir hipoteca, porque o custo de constituição, o trabalho de formalização, de registro, tudo isso, iria absorver tempo, enquanto que não seria normal financiar um projeto pegando apenas um aval, porque não seria a melhor garantia, a melhor para essa condição poderia ser a hipoteca, conforme acabamos de mencionar. A depreciabilidade da garantia é outro cuidado. Dependendo do prazo da operação, né, e do tipo de garantia, existem determinadas garantias que, às vezes, se depreciam muito rápido, como, por exemplo, equipamentos de tecnologia, de TI, coisa desse tipo. Então, é importante que se tenha uma expectativa de que o bem, o objeto dado em garantia não se depreciará num prazo muito curto, né? E, finalmente, vamos colocar aqui o controle sobre as garantias, registro. Então, muitas vezes, não só o controle de registro, mas o próprio a garantia fica totalmente na mão do devedor. Você financia um automóvel, você tem alienação, mas se o financiado, se ele não for uma pessoa honesta, ele pode ir embora do país, levar o bem, vender, e depois você não localiza. Então, são situações, não quer dizer que você deva evitar negócio com esse perfil, com essa característica, mas você precisa ter consciência, né, de que quando você não tem controle sobre as garantias, né, pode aumentar a possibilidade de alguém não bem intencionado tirar proveito dessa situação. Temos alguns pontos ao final deste vídeo, que ele está encerrando o CES do crédito, né, para reflexão. É possível outro CES do crédito? A gente já chegou a comentar isso em vídeos anteriores. Tudo depende do conceito, né, do formato que é utilizado, né? Dentro do formato com que eu trabalho, que o CES do crédito, eles devem abrigar todas as variáveis de risco. Então, por exemplo, o cadastro seria um C de crédito? Não seria, porque o cadastro, ele é o quê? Ele é uma base de dados ou é um pedaço de papel mencionando informações. E essas informações pode ser desde informação financeira, que seria informação de capital, informação de relatórios sobre o segmento de atividade, que seriam condições. Então, o cadastro é um canal ou um local de armazenamento de informação e nunca um C de crédito. Uma crise seria um C de crédito? Não. Dentro da minha formatação de trabalho, não. Pode ser que alguém desenvolva outra e eu respeito isso, mas dentro da minha formatação de trabalho, a crise estaria dentro do C de condições, fatores externos e não controláveis pela empresa. Temos competição, né? A busca da empresa para atrair novos clientes, não perder clientes atuais, seria um C do crédito.
não seriam um C do crédito, porque os Cs, repito, eles são constituídos por atributos que determinem o risco da empresa, exceto, evidentemente, o C de colateral, que se refere, que é um mitigador de risco, né? Então, o relacionamento com o cliente, de certo modo, está parecido com a competição. Então, se refere à experiência passada, que a empresa identifica desse cliente com outras instituições, também deixaríamos fora, porque ele não atende às condições, às premissas, que eu considero, por exemplo, a efeito de determinação de variável de risco. O credit score é uma variável de risco? Não, o credit score não é variável, ele consolida um conjunto de variáveis e leva a um medidor, né, a uma graduação, a uma classificação de risco. Então, são apenas observações, não quer dizer que outras pessoas não possam utilizar essas variáveis. Eu estou dando a minha interpretação sobre esses fatores dentro de um contexto, de uma estrutura que eu defini para desenvolver modelagens de crédito. Este vídeo apresentou a relevância das garantias como mitigadoras de risco. Se você gostou, dê o seu like. Se você quiser aprofundar, eu estou recomendando uma bibliografia, um livro para você se aprofundar, para você pesquisar. O próximo vídeo desta série vai falar da relevância da modelagem de crédito para dar rapidez e segurança nas decisões das organizações, das pessoas que decidem crédito. Então, essas são informações, são condições relevantes. Eu espero que essas informações, portanto, sejam úteis, ajude você a avaliar o risco de seus clientes e a utilizar a garantia como um dos mitigadores de risco. Receba o meu abraço e nos veremos em breve no próximo vídeo.